O Brasil já é o terceiro país do mundo em número de mortes pelo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. No dia 4 de junho, o Ministério da Saúde confirmava mais de 34 mil mortos e 600 mil infectados. O número de pessoas infectadas pelo Covid-19 equivale à população de Santos. Na série de reportagens dessa semana, Quanto vale um teste? O cenário da experimentação animal no Brasil. A primeira reportagem é de Larissa Lopes. A pandemia do coronavírus tem levado a ciência a uma das maiores corridas da história na busca por uma vacina. Segundo um levantamento recente da Organização Mundial da Saúde, há pelo menos 118 vacinas em desenvolvimento no mundo. Entre elas, 110 na fase pré-clínica, isto é, no estágio de testagem em animais. Segundo o pesquisador do INCOR da USP, Gustavo Cabral, testar a vacina em animais é diminuir os riscos à população. Os testes, obrigatoriamente, envolvem duas etapas: in vivo, ou seja, em animais, e in vitro, num protocolo ao qual a ciência recorre. Uma coisa não é totalmente separada da outra. Mesmo quando a gente está testando em vivo, assim, lá com os animais, até chegar aos seres humanos, a gente sempre fica esse vai e vem, porque você imagina, a gente está testando em vivo, olha, não deu certo completamente, deu certo um pedaço aqui, uma parte que a gente pode explorar, mas não deu certo isso aqui, a gente volta para teste in vitro. O imunologista explica que não há como acelerar o passo da ciência no desenvolvimento de uma vacina eficaz e que esse processo não acontece de forma instantânea. Aqui nós temos um corpo intelectual altíssimo, mas a logística às vezes nos angustia. 1, 2, 3 meses demorando para chegar reagentes, componentes que são fundamentais para formular a vacina. Essas dificuldades são intrínsecas a desenvolver pesquisa aqui no Brasil e tem as outras dificuldades que são naturais em desenvolver pesquisa em todo o mundo. O biólogo e ativista Frank Alarcon faz ressalvas aos testes em animais para o desenvolvimento da ciência. Alarcon vê a oportunidade para discutir e conscientizar as pessoas, mas aponta uma incoerência. Acaba sendo meio que uma situação incoerente, né? Eu defendo animais, mas eu tô louco para que seja desenvolvida uma vacina que me proteja de uma zoonose infecciosa. A gente está querendo resolver um problema biológico, bioquímico, fisiológico, molecular humano, e para isso nós usamos camundongos, nós usamos ratos, macacos, coelhos e por aí vai, que possuem uma biologia diferente. O ativismo, sim, ele é afetado por essa situação, mas ele pode ser afetado de forma positiva ou negativa, e isso vai do ativista ou do grupo de ativistas. Por outro lado, a tecnologia ainda não é capaz de substituir os animais nos testes da vacina, já que nenhum outro método se aproxima da fisiologia humana. A vacina do coronavírus, antes de chegar aos humanos, é testada em camundongos albinos e macacos rezos, como afirma Gustavo Cabral. A gente sempre busca mais um modelo que seja mais digno, que seja mais próximo às respostas que acontecem no ser humano. Nesse sentido, há necessidade da utilização de modelos animais. Tem como. Então, como é que a gente vai pular a etapa de animais para testar em seres humanos? A gente vai estar utilizando cobaias com seres humanos? Países como Estados Unidos, China, Alemanha, França e Reino Unido têm avançado na corrida global da vacina. O presidente norte-americano Donald Trump, depois de ter resistido a reconhecer a escala global da pandemia, cedeu e destinou mais de 2 bilhões de dólares para o desenvolvimento de uma droga que possa conter o avanço da Covid-19. No Brasil, foram apenas 50 milhões de reais usados para esse fim. Ainda que outros países cheguem primeiro, Gustavo Cabral ressalta a importância de não parar as pesquisas científicas por aqui. Quando a gente trabalha para desenvolver um produto, é importante a gente imaginar que, além desse produto aqui no final, a gente produz muito conhecimento no caminho. Várias empresas, países com potência mundial desenvolvendo e com certeza vão chegar primeiro. Não importa. A gente tem que fazer. A gente não pode ser dependente do que acontece no exterior. A gente precisa ter alforria. A ciência ela não dá resultado rápido, mas ela dá resultado estável, ela dá estabilidade no país. O Reino Unido investiu o equivalente a 1,5 bilhão de reais na busca de protocolos clínicos científicos para enfrentar o coronavírus.
Líderes da União Europeia dedicaram juntos 45 bilhões de reais, enquanto a terceira maior economia do mundo, o Japão, investiu 800 milhões para a procura de um tratamento eficaz. No próximo capítulo da série Quanto Vale um Teste?, a repórter Vitória Caroline vai mostrar a polêmica ciência versus ativismo no uso de animais em testes e pesquisas. De São Paulo, Larissa Lopes para a Rádio Fapcom. O uso de animais no desenvolvimento de medicamentos divide opiniões, como mostramos no capítulo de abertura da série Quanto Vale um Teste? Hoje, a repórter Vitória Caroline vai mostrar que a ciência e o ativismo também protagonizam um debate polarizado quando os métodos e protocolos clínicos entram em discussão. A lei que regulamenta o uso de animais em testes no Brasil é a Lei Arouca, aprovada em 2009, no governo Lula. Ela determina regras de experimentação para as instituições, a formação de comissões de ética e a criação de um órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONSEA. O Conselho tem a missão de zelar pela lei e garantir que ela seja cumprida em empresas, laboratórios de pesquisa, indústria farmacêutica e universidades. Antes de entrar em vigor, a lei tramitou no Congresso por 13 anos. Segundo a coordenadora do CONSEA, Ekaterina Rivera, a legislação marcou o início da discussão dos testes, que até então não era oficial. No Brasil, nós podemos dividir em dois períodos, o período sem lei e depois o período da lei. Nós não conseguíamos sensibilizar os congressistas para que esse era um assunto importante. Eles achavam que não tinha a menor importância tratar de animais quando eles estavam vendo outras questões como agronegócio, outras questões mais, para eles, mais importantes. Já em 2013, o caso dos cães Beagles no Instituto Royal foi estopim para que a sociedade voltasse atenção ao uso de animais em pesquisas. Os ativistas invadiram o laboratório da empresa em São Roque, no interior de São Paulo, e libertaram mais de 150 cachorros que, segundo eles, sofriam maus tratos. Para a diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, Vânia Plaza, o caso do Instituto Royal levou o país a um embate entre ativistas e a comunidade acadêmica em relação ao uso de animais em testes. E eu acho que, a partir dali, a sociedade se mobilizou muito mais. Tem dois lados. Um de que as pessoas não querem admitir que os animais são iguais, muito iguais, se não idênticos a nós em muitas coisas, várias espécies, embora a ciência já tenha admitido isso muitas vezes há muito tempo, mas, ao mesmo tempo, eles também querem dizer que eles são diferentes, porque aí não temos que ter responsabilidades. Do lado da ciência, pesquisadores argumentam que o uso de camundongos, coelhos, cães, macacos e porquinhos da Índia é essencial nos testes de laboratório e que uma substituição não teria os mesmos resultados. A cientista do Instituto Butantan, Mônica Ferreira, defende a necessidade de experimentação animal. Eu sou a favor do experimento em vivo. Eu acho que é o que mais próximo perto da gente. Agora, você tem que ter todos os cuidados. E você tendo esses cuidados, essas regras, você pode trabalhar, não há problema algum. Agora, se existe um melhor, existe aquele que é o ideal. Tem trabalhos que a gente faz só usando in vitro. E funciona, e dá certo. Mas para outras perguntas, não. Aí você precisa do in vivo. Eu sempre pergunto a algum ativista, você topa que seja você? Né? Topa que seja você. Vamos substituir. Eu não vou mais usar camundongo, eu não vou usar você. Me dá um grupo dos seus colegas e nós vamos testar você. Quem se arrisca? Os ativistas insistem em apontar crueldade contra os animais e sugerem outras formas de validar as pesquisas. O biólogo Sérgio Greiff é um deles e é contra os sacrifícios de animais em nome da ciência. A gente não deve aceitar essa ideia de que a abolição do uso de animais em experimentos só vai acontecer no futuro. Isso já deveria ter acontecido. A minha defesa, na verdade, é com base na história, a gente jamais deveria ter experimentado em animais. Mas considerando que a gente experimentou e toda a crença que a ciência moderna produziu, né, na importância do uso de animais como modelo, e a própria ciência foi construída com base nessa ideia, né, de que ratos são seres humanos em miniatura. A advogada vinculada à causa animal, Letícia Filpe, acusa os cientistas de não procurar alternativas
para substituir os animais nas pesquisas, já que é cômodo para a indústria por ser mais barato e não haver fiscalização. Eu acho que a lei ela é boa, mas falta a complementação final, que é proibir completamente, não ter excludente. Quando a lei determina que isso é um crime, a obrigação do pesquisador é procurar alternativa antes de usar o animal. Ninguém procura alternativa, já usa o animal porque é mais barato, porque é a praxe, é o costume, entendeu? Então, a lei, no fim, acaba não tendo a aplicabilidade que deveria ter. Um outro pesquisador do Instituto Butantan, Dene dos Santos, admite que nenhum cientista gosta de usar esse modelo animal, mas a necessidade criou um tabu. Eu acredito que ninguém sem consciência ia querer trabalhar com modelo animal hoje, se pudesse escolher, né? Mas eu digo em relação à necessidade. Então, a necessidade não tem como a gente evitar. Para substituir o modelo animal, o Conselho e a Anvisa já reconheceram 18 métodos alternativos. Além deles, existem outros já validados, mas ainda não aprovados no Conselho. Esse será o tema do próximo capítulo da série Quanto Vale um Teste? A repórter Marlene Galindo vai mostrar como funcionam os métodos alternativos usados pelos pesquisadores brasileiros. De São Paulo, Vitória Caroline, para a Rádio Fapcom. O uso de animais a serviço da ciência divide opiniões e levou ao embate entre pesquisadores e ativistas, como já mostramos. Os ativistas argumentam que é possível fazer a ciência avançar com protocolos alternativos, sem a necessidade de maus tratos aos animais. Esse é o tema do capítulo de hoje, os métodos alternativos, que chegam com a repórter Marli Galindo. Dezoito métodos alternativos ao uso de animais são reconhecidos pela Anvisa e o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal até o momento. Esses métodos estão baseados na língua inglesa no protocolo dos 3 R's, que em tradução livre significam redução, refinamento e substituição do modelo animal. Além das 18, outras alternativas válidas são usadas por cientistas brasileiros. Uma delas é o zebrafish, utilizado no Instituto Butantan, ligado à Fiocruz, pela pesquisadora Mônica Ferreira, que busca reduzir e refinar os testes. Ela explica que o uso do peixe tem vantagens por ser mais barato e pela genética mais próxima do organismo humano. A espécie se chama Dannihério e a gente encontra comumente ele nos pet shops como um animal ornamental. Nós temos 70% de homologia genética com ele, então é outra grande vantagem. E é por causa de tudo isso, é mais barato criar o zebrafish do que criar um camundongo, do que criar um rato, coelho, por aí vai. É uma semelhança muito grande. Significa que o que nós encontrarmos nele é provável que ocorra no humano. Outra justificativa para a utilização do zebrafish é a diminuição do sofrimento animal, já que ele pode ser usado em todas as fases da vida e não é preciso sacrificar o peixe. Para fazer um estudo usando o zebrafish, eu não preciso, na maioria das vezes, injetar nada nele, porque ele absorve aquilo que está em contato com ele, na água. Ele, numa instituição, ele vai servir as mais diferentes áreas de uma instituição, ocupando menos espaços, então por isso que as pessoas também vêm migrando para o zebrafish. Ele é, em muitos casos, uma alternativa, um complementar, o primeiro passo, né, para a gente evitar que outros animais venham a ser usados. O método da pele in vitro, outro procedimento alternativo, usa apenas fragmentos de tecido para testar determinadas substâncias. Além de não precisar sacrificar o animal, o biólogo Sérgio Griff enxerga na metodologia uma boa opção com a possibilidade de resultados mais rápidos. Os resultados também são mais conclusivos, né? Quando a gente observa alguma coisa in vitro, por exemplo, que a gente consegue obter resultados de uma forma mais rápida, né? Em geral, a pesquisa de um fármaco, ela pode levar 10, 12 anos, né? E quando a gente utiliza esses outros métodos, a gente obtém resultados muito mais rápidos. E aí as respostas que você vai obtendo desses órgãos ou tecidos ou células isolados
vão te dar alguma ideia do que seria a resposta do organismo como um todo. Os custos desses métodos eles são menores, embora muita gente diga que esses métodos custam caro, na verdade eles se pagam com o tempo, porque eles não são descartáveis, a estrutura demandada para utilizar eles é bem menor. Para Sérgio, os métodos alternativos precisam ter mais espaço nos laboratórios de universidades, da formação técnica até a graduação. No livro Alternativas ao Uso de Animais Vivos na Educação pela Ciência Responsável, ele explica como a tecnologia no ensino pode abolir o uso de animais. O uso de modelos e simuladores mecânicos, então manequins, bonecos, né, que sejam anatomicamente perfeitos, que consigam apresentar alguma característica fisiológica comparável ao que seria observado em animais, né? Filmes e vídeos interativos, são todos aqueles que permitem você obter uma informação, demonstrar o fenômeno, né, para estudantes, sem precisar prejudicar animais. Às vezes basta o estudante assistir um filme, ele não precisa dissecar o animal, ele pode assistir um filme de dissecação. Existem simulações computacionais, realidade virtual. No Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, o pesquisador Daniel Pérez, do Laboratório de Radiobiologia, induz mini-tumores in vitro para estudar câncer de próstata, um dos mais letais no homem. Ele consegue reduzir o número de animais utilizados na etapa final desses testes. Eu tendo um tumor mais representativo in vitro, eu vou certamente reduzir o uso de animais depois. Eu preciso de menos testes em vivo depois para conseguir responder essas questões. Daniel explica que se a pesquisa fosse desenvolvida em modelo animal, também traria redução do número de espécies utilizadas. Ao invés de eu ficar injetando células em 10 animais, e funcionou só 5, os outros 5 ou morreram ou não teve tumores, eu consigo usar só 5 animais e ter a certeza que eles vão desenvolver aquele tumor e a gente vai conseguir estudar. Ainda que o Centro Brasileiro para a Validação de Métodos Alternativos e o CONSEA estimulem práticas alternativas, o fim dos testes em animais para o desenvolvimento de medicamentos não é possível no curto prazo. No próximo capítulo da série Quanto Vale um Teste, a repórter Gabriela Stankov vai contar como a indústria farmacêutica depende de animais. De São Paulo, Marli Galindo para a Rádio Fapcom. A indústria farmacêutica ainda depende muito de espécies animais para desenvolver medicamentos e pelo menos 115 milhões de bichos são usados para esse fim todos os anos. Além dos investimentos e dos custos elevados, os cientistas seguem muito presos a um modelo que funciona melhor com o uso de espécies animais, como mostra a repórter Gabriela Stankov no 4º capítulo da série Quanto Vale um Teste. – 92% dos medicamentos aprovados em testes com animais falham quando aplicados em humanos. O dado é de um levantamento feito pelo órgão americano que equivale à Anvisa, a Food and Drug Administration, a FDA. Um estudo da organização Cruelty Free International revelou que pelo menos 115 milhões de animais são usados em testes todos os anos. Nessas experimentações, de 1.000 substâncias testadas, apenas 10 são efetivamente aprovadas e passam para a etapa de pesquisa clínica, ou seja, apenas 0,01% chegam aos humanos. Para a farmacêutica do laboratório da USP, Irene Sático, os medicamentos são estudados em várias espécies, pois cada animal reage de um jeito. Ela defende que não é possível aprovar um fármaco sem testar em um organismo vivo. Porque não dá para você falar, olha, teste em animais, deu em animal, vai acontecer em gente, né? Ou se uma reação que vai acontecer em humanos, vai acontecer em animais, porque os animais são muito diferentes. Então, cada um reage de um jeito diferente, tá? Então, não dá para substituir. Nunca é uma única espécie animal que a gente utiliza. A Fundação para o Remédio Popular, Chopin Tavares de Lima, a FURP, realiza testes de qualidade de medicamentos que já estão no mercado. O gerente de desenvolvimento farmacotécnico, Lidel Soares, conta que há 30 anos, a FURP fazia testes de toxicidade em animais, e com o tempo, todos foram substituídos por testes microbiológicos, isto é, pelo método in vitro. Antes de um medicamento chegar à farmácia,
Muitos testes pré-clínicos foram feitos. Eles têm o objetivo de verificar se a substância é mesmo eficaz e segura, e como ela é absorvida e eliminada pelo corpo. Didel explica a importância do uso de animais nesse processo. Os animais, infelizmente, eles são eleitos, né, para esses testes. É um mal necessário neste momento. Em vez de você colocar o risco, né, de vida do ser humano, né, pode testar em animais. Hoje você não tem essa tecnologia, então ainda se faz a necessidade do teste em vivo. Uma das áreas da saúde que mais utilizam animais é a imunologia. O cientista do Instituto Butantan, Denis dos Santos, conta que em sua pesquisa de quimioterápicos na Unifesp, ele produziu anticorpos para o tratamento de câncer em grande número de espécies. Eu nunca vou esquecer desse dia. Tive que sacrificar 50 animais numa tacada só. Então, assim, para produzir anticorpos na área de imunologia, ainda é uma atenção muito grande de animais. É até interessante falar isso, porque tem muitas pessoas que falam, eu não sou a favor do uso de animal, não sou. Mas se essa pessoa pegar câncer, ela tiver que fazer uso de quimioterápico, existe uma grande possibilidade dela utilizar uma base de anticorpos feitos no animal. Então é frenético isso. Em 2013, o coordenador do Conceia, Marcelo Morales, disse que era impossível deixar de usar animais na pesquisa de medicamentos e que a substituição traria riscos à população. A atual coordenadora do Conselho, Ekaterina Rivera, afirma que 7 anos depois, o cenário da experimentação não mudou. A aprovação de medicamentos, ela depende da Anvisa. Eles ainda exigem teste de medicamentos. Algumas estão começando a adotar alguns dos métodos alternativos. Eles são temerosos ainda, muitas das agências, eles são temerosos de que haja algum problema com as pessoas, de não usar animais. Então, quem determina isso são as agências, e continua a mesma coisa até hoje no mundo todo. E as agências regulamentadoras ainda têm uma lista de testes feitos com animais antes de lançar o medicamento no mercado. Então, não mudou muito, não. Os medicamentos genéricos têm os mesmos princípios ativos e são testados in vitro para verificar se apresentam a mesma eficácia e o potencial terapêutico da droga original. A maioria dos genéricos não é testada em animais por já ser conhecida, ou seja, esses remédios passam direto para a fase clínica, o uso humano. O genérico não passa por nenhum desses ensaios, não. Porque foi feito tudo antes do primeiro produto, o original de referência que saiu. Então, se já tem todos os estudos, para que você vai fazer? Só que tem outros ensaios que têm que ser feitos, sim, para comprovar a mesma segurança e eficácia. Enquanto os medicamentos dependem de animais para avançar no tratamento de doenças, a indústria de produtos de beleza e bem-estar já consegue dar passos para eliminar a experimentação em animais. No próximo capítulo da série Quanto Vale um Teste, a repórter Larissa Lopes vai mostrar como o desenvolvimento de produtos naturais tem crescido e influencia as empresas a se tornarem livres da crueldade animal. De São Paulo, Gabriela Stankov para a Rádio Fapcom. A indústria de cosméticos movimenta cifras milionárias pelo mundo e tem avançado para eliminar procedimentos que usam animais nos testes de produtos. No último capítulo da série Quanto Vale um Teste, a repórter Larissa Lopes vai contar melhor como a tendência de respeito às espécies e ao meio ambiente pauta esse segmento. O mercado global de cosméticos naturais deve movimentar quase 50 bilhões de dólares até 2025. As projeções fazem parte de um relatório da Granville Research, que aponta a alta demanda por produtos veganos e livres de crueldade como uma tendência de valores da geração Y, formada por pessoas nascidas entre a década de 80 e os anos 2000. Nessa geração, cresce a luta pela conscientização do impacto no meio ambiente e do respeito às espécies animais, que precisam ser preservadas. Nesse cenário, novos termos foram criados para qualificar as empresas, como cruelty free, em português sem crueldade, e o vegan, que significa veganismo, e se refere à ausência de ingredientes de origem animal. Para validar se uma empresa de fato não faz testes com animais, diversas organizações surgiram nacional e internacionalmente com a proposta de um selo, uma espécie de certificação, que geralmente é aplicado na embalagem do produto. Um dos selos mais conhecidos é o Leaping Bunny, da ONG britânica Cruelty Free International.
O biólogo Frank Alarcon, que já foi representante da organização no Brasil, diz que conseguir esse selo envolve um processo demorado, já que uma auditoria é aberta para verificar rigorosamente a produção de cosméticos. A certificação é conferida para a empresa como um todo, o que exige fiscalização de todas as linhas de produtos. O processo é bem burocrático porque ela exige que a empresa abra a sua cadeia de relações com matérias-primas, com fornecedores de matérias-primas, e todos eles, os fornecedores e a empresa, se comprometam a não testar esses ingredientes animais. No Brasil, a ONG Projeto Esperança Animal, a PEA, organiza voluntariamente uma lista de marcas amigas dos animais. Uma das empresas brasileiras que está na lista da PEA é a Elemento Mineral, que ainda está no processo para conquistar o selo da Cruelty Free International. Diretora da Elemento, Jurema Jacobini, diz que a marca não nasceu vegana e que essa decisão foi construída aos poucos, já que excluir os ingredientes de origem animal dos produtos gera custos mais altos. Existem hoje muitas matérias-primas de origem vegetal que substituem 100% as de origem animal. São mais caras, os ingredientes são importados. Deve falar que existe um desafio, é o desafio do custo, mas não de encontrar um substituto, isso não, isso a gente tem. Hoje, os cosméticos que seguem a filosofia livre de crueldade são estudados pelo método in vitro e, em seguida, em humanos voluntários. Jurema acredita que, além do sacrifício animal, testar cosméticos neles não garante certeza de segurança e, por isso, a empresa dela terceiriza os testes em instituições reconhecidas. Eles selecionam voluntários de várias idades, várias faixas etárias, vários tipos de pele, fazem o teste na pele dessas pessoas e depois emitem um relatório para a empresa dizendo se o produto deu alergia, se ele deu irritabilidade, e são testes em pessoas, né, em humanos. Então, ele é muito mais consistente do que um teste em animal. Esses testes são mais caros. Aí, de novo, o desafio é custo. Muitas empresas não querem desembolsar o valor que um teste desse custe. Empresas de beleza e bem-estar que têm algum dos selos reconhecidos costumam receber maior atenção do público, segundo o ativista Frank. Ele afirma que indicar a certificação na embalagem do produto é o melhor caminho, ainda que algumas optem por não colocar. Pode ser uma decisão equivocada? O meu ponto de vista é porque uma pessoa que entra na loja para comprar o produto, às vezes ela visualmente se deixa inclinar para um produto ou não em função da existência ou não de uma informação. E o fato de não ter a informação no frasco pode me fazer pensar, opa, essa aqui, já que ela não diz, eu vou assumir que ela testa. Eu, pessoalmente, enquanto consumidor, quanto mais informação eu tiver, mais satisfeito eu fico na hora de consumir alguma coisa. O consumidor hoje tem mais consciência do que ontem, do que o mês passado, do que o ano passado, né? Existe um processo de divulgação dessas informações com muito mais clareza. A consumidora Gabriela Lafuente, que é estudante de biomedicina, diz que costuma ler o rótulo dos produtos, mas que isso só se tornou um hábito quando ela começou a ter mais conhecimento na área. Costumo dar uma olhadinha, ler os ingredientes que tem no produto, principalmente quando se trata de produtos de uso pessoal, maquiagem, sabonetes, mas confesso que essa prática só se tornou comum depois que eu entrei na faculdade e entendi melhor como cada componente químico atua no corpo. Já o consumidor Gustavo Carvalho, de 30 anos, é vegano e revela que a procura por produtos que não têm origem animal vem do seu estilo de vida. Por outro lado, ele admite ainda ter receio em comprar cosméticos que nunca foram testados em animais. A gente tem que passar a confiar. É um teste. Dá medo, às vezes, de usar alguma coisa? Dá. Mas só que daí você vê que o produto é tão eficaz que aquele medo passa. O medinho a gente sempre tem, né? Não tem como esconder. Ao se movimentar para um uso mais limitado de espécies no desenvolvimento de produtos, a indústria de cosméticos pode contribuir e ditar uma tendência de comportamento para gerações mais novas. O passo seguinte é tornar esse processo mais amplo, também nas escalas de produção da indústria farmacêutica, com a ciência sendo capaz de reafirmar o compromisso com um planeta sustentável e sem espaço para a crueldade animal. Essa foi a série de reportagens Quanto Vale um Teste, produzida por alunas do 3º semestre de jornalismo.
Se você perdeu algum capítulo, acesse o site da Fapcom ou procure pelo perfil Radiofoca no Spotify e ouça na íntegra. De São Paulo, Larissa Lopes para a Rádio Fapcom.